working now. So. Okay, people are already here. We can start. Welcome, everybody. Let me. Acho que podemos começar. Sejam todos e todas bem-vindos. Okay, welcome everybody. Sejam todos bem-vindos. Building climate resilient and environmentally sustainable health facilities in the Americas. Ao nosso webinar sobre a criação de resiliência e hoje nós vamos falar sobre empoderamento dos profissionais da saúde e outras partes interessadas. Eu chamo Daniel Magalhães, eu sou diretora do projeto Senior no Global Consortium Climate Education na Universidade de Columbus e vou ser a moderadora para a sessão de hoje. Temos disponível serviço de interpretação para francês e português. Devem simplesmente clicar a opção no globo e selecionam a língua de preferência. Esta série de webinários tem objetivos de aprendizagem que são compreender os princípios, os benefícios do sistema de construção de resiliência, incluindo como é que as unidades sanitárias podem se adaptar às mudanças climáticas, reduzir as emissões de gás de efeito de estufa e alinhar também com as prioridades climáticas nacionais. Identificar soluções práticas e inovadoras em energia, água, gestão de resíduos, desenho de instalações e também operações que fortalecem os serviços de saúde, enquanto se reduz os impactos ambientais e os custos operacionais. Também pretendemos fortalecer a capacidade dos profissionais de saúde no seu trabalho diário. Como eu tinha dito anteriormente, temos 5 webinários, este é o 4, sobre empoderamento dos profissionais de saúde e também partes interessadas relevantes. O nosso 5º webinar será em março, ainda estamos a decidir a data, mas vamos garantir que a informação chegue adequadamente. Este webinário tem o objetivo de descrever os papéis e responsabilidades dos profissionais de saúde, parceiros e outros, e também as iniciativas disponíveis, recursos e também identificar ações para melhorar as condições de trabalho e empoderar o pessoal da saúde para responder de forma efetiva aos desafios relacionados ao clima. Hoje nós teremos 5 oradores, mas teremos 4 apresentações. Vamos abrir o espaço para o nosso primeiro orador, professor Bob Mash, que é executivo, que é chefe do departamento do Family and Emergency Medicine, Stellenbosch, Universidade da África do Sul. Ele é membro da rede de hospitais globais no Departamento de Saúde e Bem-Estar em Western Cape, na África do Sul. É presidente da Organização dos Médicos de Família na região africana e é editor do Jornal de Saúde de África. Se algum dos participantes tiver uma pergunta, por favor, inclua a pergunta na sessão de perguntas e respostas para que nós tenhamos uma sessão de debate no final da sessão.
Muito obrigado pelas notas introdutórias. É um prazer estar aqui e ver que há muitos participantes no webinário. Olá a todos. Como dito, eu sou médico de família e estou baseado na África do Sul. Eu trabalho na perspectiva de cuidados de saúde primários. Pediram-me que falasse sobre empoderamento dos profissionais de saúde na África subsaariana. Vou compartilhar sobre desenvolvimento contínuo primário para o desenvolvimento do pessoal da saúde e também iniciativas para estudantes de licenciatura em medicina. Particularmente, vou partilhar uma experiência da Universidade de Stellenbosch, África do Sul. Gostaria de vos recordar sobre o que falamos quando pensamos sobre os profissionais de saúde. Penso particularmente nos profissionais de saúde que estão nos distritos e prestam serviços primários no contexto da África e pensamos às vezes em médicos e médicos de família, mas pensamos muito sobre os serventes, médicos, parteiros, enfermeiros e agentes polivalentes de saúde, que são uma parte muito importante. E pensamos em toda esta cadeia de profissionais de saúde e também terapeutas. Estas são as pessoas sobre as quais pensamos. Gostaria de falar sobre desenvolvimento profissional contínuo, porque temos agora uma mão de obra e nós suspeitamos que os profissionais de saúde existentes ainda não pensou sobre questões climáticas quando se trata do seu trabalho clínico. Na verdade, nós conduzimos um inquérito através da rede de médicos de família, de 24 países africanos, incluindo 38 instituições diferentes. E os resultados são os seguintes: 61% dos respondentes nunca tiveram um curso de desenvolvimento contínuo sobre saúde planetária. Uma outra questão é que alguns parece que não sentem que esta questão tenha relevância para si. E, na verdade, ainda não foi priorizado. E, por fim, na sua perspectiva, não existem recursos educativos que permitem a formação em temas de CPD, que é desenvolvimento contínuo profissional. Outra informação é que eles acham que estes temas de desenvolvimento profissional contínuo devem ser incluídos. O primeiro tema é como é que as mudanças climáticas e crises ecológicas têm um impacto na saúde. Claro que existe uma complexidade, mas deve ser descrita em termos de fatores intermédios e os efeitos sociais na saúde. O segundo tema foi cuidados primários orientados à comunidade para poder abordar determinantes ambientais. O que está-se a tentar fazer agora é virar para o que acontece na comunidade. E neste modelo de cuidados existe uma oportunidade de abordar riscos climáticos e determinantes climáticas ou ambientais para a saúde. Acharam que este tema era importante. 19% achou que era importante. E também temos outro tema que é poluição e saúde, seja poluição marinha. Existe uma variedade de temas. Emergência ou preparo para emergências e desastres para riscos climáticos. O que significa? Muitas unidades sanitárias pensaram sobre preparo
em relação a outros riscos, como pandemias, incêndios na unidade sanitária, mas poucos, na verdade, pensaram sobre preparo para riscos climáticos, como tornar a unidade sanitária mais resistente ao clima. É um tema que eles podem abordar. Vamos a falar também de saúde mental e aconselhamento psicológico pós-desastres. Temos questões físicas, como lesões corporais, mas enfatizaram que precisavam pensar mais sobre a saúde mental e aconselhamento psicológico. E, por fim, como facilitar como tornar a unidade sanitária mais sustentável em termos ambientais. Estes são os temas que acharam que eram relevantes para os profissionais de saúde. E disseram, por acaso, que tinham desenvolvimento contínuo proporcional sobre esses temas, mas nunca tiveram informação sobre temas relevantes a questões climáticas planetárias. E gostariam de ver uma inclusão desta informação sobre saúde planetária no seu desenvolvimento profissional contínuo, rotineiro. Temas como doenças respiratórias crônicas, diarreia, incluindo cólera, malnutrição, malária e doenças infecciosas, saúde mental, respiração aguda, lesões de trauma, saúde materna e neonatal, e diabetes e HIV e tuberculose. Como é que as mudanças climáticas têm impacto nesses temas clínicos? A implicação para nós, é por isso que nós estamos aqui hoje a abordar, talvez uns temas mais específicos para desenvolver artigos de CPD que podemos incluir numa coleção ou numa coletânea especial para nos artigos dos jornais da África. Ou também pensar sobre oradores, potenciais oradores podem abordar essa questão. Agora, para os temas clínicos, CPD, providenciar oradores adicionais que podem se juntar a estes debates, incluir também material digital que pode ser incluso no CPD tradicional. Esta forma como é que vemos o próximo passo em África para incorporar este tipo de material na capacitação. Em termos de educação ou ensino pós-graduação, temos o exemplo de medicina da família, um mestrado em medicina familiar. Neste contexto, nós incluímos este tema nos módulos como liderança, porque os profissionais de saúde têm esta posição nas unidades sanitárias e devem pensar sobre esta questão de resiliência climática e sustentabilidade ambiental. Houve uma formação que foi disponibilizada pela OMS. Liderança deve abordar as questões sobre resiliência e sustentabilidade ambiental. Como mencionei anteriormente, à medida que lideramos a implementação dos cuidados primários comunitários e fortalecimento dos cuidados para incluir o foco
em questões ambientais e riscos climáticos. E, por fim, ter capacitação em ética e direitos humanos para incorporar este tema como uma das peças-chave na formação. Para a licenciatura, é muito importante. Temos os profissionais de saúde existentes e a próxima geração de profissionais de saúde devem estar melhor preparados, deverão ter mais formação profissional. Um dos aspectos que acredito que todos reconhecemos é que o currículo é extenso, portanto, não teremos sucesso se tentarmos inserir mais módulos de saúde planetária. Nós fomos sortudos por ter um novo currículo. Este é um currículo dos licenciados em medicina. Gostaria de mostrar como é que nós incluímos no currículo. Estes são os primeiros 3 anos deste novo currículo para estudantes de medicina. Temos 2 módulos. O primeiro módulo é ser e se tornar um profissional de saúde. Primeiro ano, temos a forma e função dos sistemas de vida, e temos saúde e bem-estar, e temos disfunção, temos detetive médica, temos também intervenções. São temas muito amplos dos primeiros anos. Nós estamos a pensar sobre esta questão na perspectiva do paciente, o utente, a comunidade. E no topo do sistema temos o planeta. Se nós olhamos para como nós incluímos, nós temos a pergunta-chave em cada módulo, onde tentamos responder. Primeiro módulo, nós perguntamos por que é que a saúde planetária é relevante para o futuro dos profissionais de saúde. E a outra pergunta é como é que o ecossistema planetário apoia a saúde humana. E a terceira, quais são os co-benefícios de um estilo de vida sustentável ambientalmente e a nível da saúde. Estamos a pensar sobre a dieta planetária e também uma dieta saudável para o ser humano. E temos também uma outra pergunta: como é que os sistemas de saúde operam entre si? E como é que se pode avaliar a resiliência ambiental e sustentabilidade das unidades sanitárias ou então serviços? Os nossos estudantes de medicina despendem os primeiros 3 anos em unidades sanitárias de cuidados primários, portanto, abordam esta questão nestas unidades sanitárias primárias. No outro módulo, olham para como é que podemos fortalecer a resiliência climática desta unidade sanitária e dos serviços prestados. Algumas das atividades-chave é que engajam-se no campus universitário. A Faculdade de Medicina e de Ciências Médicas em Stellenbosch juntou-se à rede de Global Green como uma unidade ou uma instituição educacional. Tem pontos da agenda para a sustentabilidade ambiental. A ideia é tornar o campus ambientalmente sustentável e apoiar os nossos estudantes a comportar-se como guardiães ambientais durante os 4 anos que despendem no campus. Praticamente emergem
como profissionais de saúde virados ao ambiente. E também temos palestras, temos debates, temos o Dia do Bem-Estar do Campus, onde trazem todas as questões de saúde. Por vezes, nós fazemos com que os estudantes de medicina e ciências de saúde façam avaliação da gestão de resíduos nas unidades sanitárias. Às vezes, avaliamos a pegada de carbono da unidade sanitária usando uma ferramenta que é de fácil uso para os estudantes. Este ano, estamos a avaliar as práticas de gestão de resíduos na unidade sanitária e de seguida, o que descobriram que podem levar a cabo no futuro, olham para questões de presença climática e sustentabilidade ambiental. Estas eram as minhas palavras. Acredito que tenham me atribuído 15 minutos e estou aberto a perguntas. Estou a ver que há uma mão levantada. Estou apto a receber perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Mas foi uma boa visão geral sobre capacitação e educação que se pode fornecer e também incluindo este conhecimento, níveis de licenciatura. Vamos continuar esta sessão de partilha de conhecimento com os próximos oradores. Teremos doutora Maria, que vai fazer a sua apresentação, tem experiência em saúde ambiental, ela tem colaboração com o governo e organizações não governamentais. Ela é assistente da Universidade na Universidade Global Health. Ela compromete-se em formar os próximos profissionais de saúde e o seu contributo nesta área. Ela é uma médica e é líder da Global Health com experiência em doenças tropicais. E ela tem um mestrado da Universidade tem um mestrado e tem um mestrado em ciências de saúde. O seu foco é ciências sociais e também tem uma formação no Reino Unido. O seu trabalho traz juntos a pesquisa, a academia e tem uma ênfase na integração de One Health e fortalecimento das respostas a pandemias. Doutora Maria, gostaria de passar a palavra a si e agradeço por participar hoje. Muito obrigada. Vou avançar com a apresentação e o foco da apresentação será por que é que nós formamos os nossos estudantes em mudanças climáticas e saúde. Bom, para enfatizar a nossa formação em termos da Faculdade de Medicina, nós capacitamos, como sabem, as unidades sanitárias são as mais procuradas em tempos de emergência, porque sabemos que todos pretendem ter serviços lá. Nós capacitamos
para que possam compreender e também para que possam fortalecer a infraestrutura dentro da unidade. Em relação a outros setores, como engenheiros, por exemplo, mesmo unidades sanitárias que nunca sofreram impactos climáticos como cheias, este é o momento correto. Nós formamos os nossos graduandos em medicina, incluindo os funcionários da Universidade de Medicina, para que quando forem às unidades sanitárias saibam o que fazer quando, em caso de eventos climáticos extremos. Devem estar capacitados para poder advogar em elevação da fundação do edifício e também para que as cheias não afetem a infraestrutura da unidade sanitária. Nós também formamos no fortalecimento da unidade sanitária para que estas unidades sanitárias continuem funcionais durante o desastre. Nós também encorajamos e compreendemos para que compreendam que, enquanto trabalharem nesta unidade sanitária, devem permanecer salvos para que consigam continuar a prestar os serviços que a comunidade necessita destas unidades sanitárias. Este tipo de ambiente seguro, bom, ninguém quer que a condição do paciente piore ao recorrer a uma unidade sanitária. Portanto, envolve a extensão da inclusão de serviços de saúde ocupacional para que os profissionais estejam salvaguardados e também os pacientes. Como eu disse anteriormente, vão constatar que aspectos relacionados a mudanças climáticas estão completamente fora do currículo de medicina. Nós gostaríamos de compreender como é que as emissões de gases de efeito de estufa estão relacionadas às mudanças climáticas e como é que as unidades sanitárias contribuem para tal. Acredito que o professor falou da pegada de carbono nas unidades sanitárias. Nós queremos que os estudantes compreendam como é que a unidade sanitária contribui para as emissões de gases de efeito de estufa. E, portanto, os estudantes podem ajudar a reduzir tais emissões usando práticas sustentáveis. Práticas sustentáveis tal como, nós sabemos que o setor da saúde, de forma geral, contribui em cerca de 5% das emissões de gases de efeito de estufa a nível global. Desta forma, é muito pertinente que os profissionais de saúde saibam o que fazer para reduzir essas emissões. Por exemplo, o uso de incineração, o uso da eletricidade para iluminação, para aquecimento. Portanto, podem usar ou adaptar melhores práticas. Por exemplo, evitar a incineração de resíduos hospitalares. Também podem pensar sobre a energia solar. Alguns das unidades sanitárias até já perguntaram como é que podem reduzir o uso da eletricidade e usar a energia solar. Com as abordagens de segregação, vai precisar de mais eletricidade. E pode ser ambientalmente
melhor do que as práticas anteriores. Para além das medidas de mitigação que nós tomamos nos centros de saúde, incluindo a avaliação que nós fazemos para os pacientes poderem se adaptar às mudanças climáticas, o seu principal trabalho é formar, mas neste contexto também queremos incorporar ao que eles normalmente fazem, que é identificar as condições das unidades de saúde. Queremos também que eles façam gestão dos dados, porque eles tratam pacientes, para que não tratem apenas os sintomas, mas que aprendam também a fazer perguntas adicionais relacionadas ao ambiente e à saúde no geral. Este módulo do nosso departamento chamamos. Queremos incorporar este módulo no nosso departamento e achamos o que eles fazem em termos de diretrizes, etc. Mas também os formamos para reconhecer e identificar impactos sensíveis ao ambiente nas comunidades, tais como malária, cólera, etc. Às vezes nós os levamos para o terreno para aprenderem o que acontece com a população, onde há muita vegetação e há muita ocorrência de mosquitos e também áreas inundadas dentro das comunidades. Também os formamos sobre como adotar medidas de emergência e também como preparar-se. Planos de preparo de emergência, canais de comunicação e também as simulações. Caso uma situação ocorra, precisamos lhes formar sobre o que fazer em condições extraordinárias que não seriam as normais. Precisamos também educar a comunidade, os trabalhadores de saúde comunitária, fazemos simulações sobre impactos sensíveis ao clima que podem afetar as comunidades. Estas são questões comuns que os estudantes podem selecionar 3, 4 cursos principais, visitar as comunidades e aprender muitas destas coisas. Também ensinamos-lhes a advogar sobre as diretrizes de clima que nós usamos, as práticas climáticas que nós usamos. E o que eu gostei da apresentação do Dr. Orsen é que como criar criar estes modelos nos centros de saúde. Dr. Orsen tem a palavra. Muito obrigada, doutora Maia, por explicar o trabalho que nós fazemos com os nossos estudantes. Ambos trabalhamos com MPBS, já estamos a trabalhar com estudantes no nível de licenciatura, mestrado, sobre as realidades práticas que existem nas nossas comunidades, sobre realidades práticas relacionadas ao clima e como é que nós implementamos nas unidades de saúde. Como a doutora Maia mencionou, nós no primeiro trimestre, nós adotamos a demonstração na nossa educação, incluindo aspectos humanos e ambientais dentro do nosso currículo. Por exemplo, quando nós vamos às formações sobre saúde, nós falamos sobre padrões de exposição, cadeias de fornecimento de alimentos, ecologia. Precisamos criar condições, ter condições para poder
condições nas quais os estudantes de medicina estão a ser formados para trabalhar. Também formamos os médicos para entender estes eventos extremos, como eles podem afetar diretamente a saúde, e é isto que eu vou tratar neste próximo diapositivo. Nós começamos pelo contexto, pelo histórico. O histórico inclui três componentes. É o que nós já estamos a falar. Temos uma seção específica, que é o ambiente. Queremos que o estudante entenda que tipo, de onde vem o paciente, que tipo de alimentos usam, que tipo de fornecimento de água eles têm. Há algum tipo de calamidade na sua comunidade, incluindo a poluição do ar, desastres naturais. Tudo isto está incorporado e nós temos o histórico que é feito nas faculdades de medicina. Depois temos um componente em que queremos garantir que o estudante entenda rapidamente a ligação entre a interação entre os humanos e os animais. Os nossos estudantes são formados para identificar doenças que podem estar relacionadas aos animais existentes em suas comunidades de origem. Depois nós vamos para as ocupações, procuramos saber que tipo de trabalho desenvolvem, se usam EPIs ou não, e isto ajuda os estudantes a avaliar, analisar o paciente sob o ponto de vista holístico para poder conectar, ligar o que pode acontecer na interação entre homem e animal, na questão ambiental e saúde do paciente. Aqui, por exemplo, mostramos uma tabela sobre como nós formamos os nossos estudantes para entender a patologia. Nós temos uma universidade, uma universidade de medicina, uma faculdade também que trata de patogênios e germes e também síndromes. Nós nos focamos no aspecto ambiental destas doenças para que o fator o fator que influencia na distribuição da doença nos hóspedes animais, para que possam entender o ciclo de vida e entender que condições climáticas, que aspectos das condições climáticas os vetores favorecem os vetores, como é que eles migram de um país para o outro, quando as pessoas migram de um país para o outro, e como é que isto afeta a distribuição das doenças, bem como entender como é que o vetor se reproduz no hospedeiro animal. Se nós tomarmos como exemplo a malária, que é uma doença bastante comum, e usar o exemplo de Ruanda. Em Ruanda, há uma alta incidência de ocorrência de malária nas províncias do leste, e por causa das temperaturas que têm vindo a aumentar, isto favorece a disseminação da malária através do mosquito. O caso desta doença não se aplica para o hospedeiro animal. Desculpa, não me referi à malária, referi-se a uma outra condição que não percebi o nome. O ensino dos estudantes usando o efeito do clima, bem como a distribuição da doença, permite que os estudantes façam o tipo de perguntas que foram apresentadas no slide anterior, e isto ajuda o estudante a ter um panorama claro sobre a contribuição dos aspectos ambientais,
no diagnóstico das doenças, bem como entender a condição dos seus clientes. Também fazemos formações, queremos incluir formações sobre resiliência climática, materiais de resiliência climática nas faculdades de medicina. Há requisitos acadêmicos para incluir estes manuais na região de Ruanda e outros países. Temos levado a cabo conferências para adotar ou emendar políticas que resistem à integração destes materiais nas faculdades de saúde. Há um número suficiente de agentes da medicina formados nesta questão de ambiente e saúde planetária, e estas iniciativas são relativamente novas. A mudança que está a ser alcançada ainda está em curso, é um processo que ainda está a acontecer. O UGHE desenvolveu, por exemplo, diretrizes clínicas para ajudar os nossos estudantes a incorporar estratégias de entendimento de pacientes numa perspectiva abrangente. Sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista da doença, de medicina, dos diferentes sistemas, vascular, respiratório, neurológico, incorporei um médico em ciências médicas para o primeiro e segundo ano, e para o terceiro ano, onde nós começamos com casos clínicos. Queremos que os estudantes entendam as doenças e fazer uma ligação com o aspecto climático, animal, todos os aspectos necessários para análises de saúde. Muito obrigada. Este é o fim da nossa apresentação. Muito obrigada, Maria. Muito obrigado, Orsin. Foi bastante bom ver como as vossas universidades estão avançadas neste tipo de trabalho. Agora vamos aceitar as duas últimas apresentações para vermos como o desenvolvimento de capacidades é importante, não manter este conhecimento conosco, mas também ajudar os profissionais de saúde a identificar o seu papel e responsabilidades na saúde, devido aos efeitos que as mudanças climáticas têm na nossa saúde. Nós, como agentes da saúde, temos o papel de fortalecer a resiliência das nossas instituições. Agora gostaria de chamar o nosso próximo orador, que é o Dr. Brian Sesebanda. Ele tem experiência em colaboração ambiental, pesquisa interdisciplinar, mudanças climáticas e saúde. Ele desenvolveu uma metodologia inovadora, trabalhou em várias comunidades, também traduziu a literatura acadêmica em sistemas de saúde resilientes. Ele também faz mentoria e formações para empoderar especialistas nas ciências de saúde. Professor Brian, muito obrigada por juntar-se a nós. Tem a palavra, pode, por favor, partilhar a sua experiência. Muito obrigada, Daniela. Eu gostaria de partilhar a minha tela. I think you can do it. Acho que é possível fazer. Okay, Try again. Let me set up.
Do you want me to share for you? Yes, please go ahead. Okay, I can help you. Gostaria que eu lhe ajudasse. You can start. Can you see that? Yes, please. Pode Good day, avançar, everyone. consegue ver. As already been said, my name is Brian Sibanda. Boa I'm tarde part a of todos. Meu nome é Brian an Sibanda, awesome como já team foi dito, led by e Professor trabalho Lucas, com a who is equipa que the é executive director here at Seychelles, liderada Zimbabwe, pelo as well professor as que Dr. está Fikile baseado Chindura, who is the em director Zimbábue for the Climate, Environment and e Health também Department. é o We are conducting diretor do a ambiente study in para a saúde e monitoring, which clima. is called the Healthcare Worker Nós Study. fazemos The Worker Study estudos seeks to clínicos understand que the nos impacts ajudam of a heat entender on o impacto healthcare do workers, calor, how heat affects healthcare workers, as well como as o the quality calor of care that they give to their clients, as well as afeta how a heat qualidade, affects the well-being a of qualidade da saúde e como healthcare é workers, que their o mental calor and afeta physical o well-being. bem-estar, Why is this important for o policy? bem-estar e United também Nations, as well as the World Health segurança Organization, do have paciente. Por identified que que isto é climate change importante? as the single biggest health Porque threat facing humanity, and healthcare workers esta é uma ameaça que afeta a most of the victims humanidade of such a phenomena, especially in resource-constrained settings in our e African afeta context, também such as países onde há those conditions constrangimentos de pertaining in our third recursos. area, which is Mount Darwin District in E Zimbabwe. este é o caso da So, nossa área de a estudo, resilient health que system é also depends Mantawin, on how em productive Zimbábue. and empowered healthcare workers are. So part of our study is shown that Parte do nosso estudo the demonstrou facilities que in most of the areas where we work as unidades de lack saúde, na a lot maioria of das áreas, têm falta thermal comfort in terms of offering de conforto em working environments termos that are comfortable de to condições de healthcare trabalho workers. que Next sejam slide, please. confortáveis para desenvolver as suas atividades. Próximo Evidence diapositivo, from por our favor. formative study have shown that A evidência gerada do nosso estudo anterior facilities mostra in que our catchment as area, which instalações is de Mantawin in saúde Zimbabwe, nas nossas where we áreas, na work nossa área in de estudo, que é 3 Mantawin, em facilities, 1 Zimbábue, hospital and 2 clinics. nós temos These areas face a 3 lot of high indoor pontos temperatures, e estes and these pontos enfrentam altas conditions temperaturas have e essas limited condições thermal protection for healthcare workers. So healthcare workers suffer the double limitam a tragedy, proteção one of para trying o sistema de to saúde. offer the utmost quality Quando of care os to sistemas de their saúde patients, tentam while at the same oferecer time they also try to cope up with other cuidados heats de that they saúde de exist in their qualidade environments. e, ao mesmo tempo, Healthcare workers tentar therefore combater o report calor que issues afeta os such as seus ambientes de fatigue and trabalho, dehydration and isto stress, leva a as well as questões tais como reduced estresse, concentration, and most of desidratação, these adaptation strategies that exist in e these facilities muitas dessas are only estratégias integration places da and not adaptação on que existem nesses facility or centros system-based ah, system. Next slide, please. são baseadas no sistema. Next slide, Próximo please. diapositivo, por From favor. our formative study, through our Do qualitative nosso estudo interviews, formativo, our healthcare workers indicated that das they face nossas discomfort entrevistas due to the quantitativas, heat that pertains notamos within que the working foi environments. reportado This desconforto forces them, devido therefore, to ao rush calor or que se expedite faz the sentir nos processes, and in the ambientes process, we miss important points or overlook patient e no processo complaints. This was nós part of our perdemos pontos IPIs. importantes ou And then from então our survey, não most of the temos em healthcare conta workers as reclamações indicated that they face dos heightened clientes, irritability, dos as well as pacientes, poorer communication with their patients as a result a of má the comunicação com ambient os heat clientes também, that is there within como their working resultado do conditions. ambiente de trabalho a que Next estão slide, please. sujeitos. Próximo diapositivo, por We favor. therefore encouraged healthcare workers to Portanto, come forward encorajamos through the co-creation processes, whereby based que on haja our processos de formative cocriação, study, they came up incluindo with estudos formativos, interventions that are responsive to their particular intervenções context. This was que also done in respondam a conjunction with contextos various government específicos, institutions
Isto aplica-se também para várias instituições do governo e vários parceiros, ministério nas nossas áreas de trabalho, bem como as lideranças locais, os nossos, as chefes locais, também seriam importantes nesse processo, incluir os líderes para que haja intervenções responsivas. Estas são intervenções que nós chamamos de soluções baseadas na natureza e também, próximo diapositivo, por favor. Este é o processo de projeto que nos assistiu a identificar e a recomendar várias intervenções que poderiam lhes dar conforto necessário enquanto trabalham, por exemplo, na questão comportamental do currículo, nós sugerimos acréscimo de estações no centro de saúde. Nós também implementamos a instalação de ar-condicionados e também de painéis solares. Do lado da natureza, nós também recomendamos que se plantasse árvores em volta da instalação para dar sombra e também demos informações, demos contributos sobre medidas responsivas ao clima. Próximo diapositivo, por favor. Através destas alterações, os nossos oficiais de saúde conseguiram estabelecer uma ligação e elaborar intervenções como estas que conseguem ver aqui na tela. Esforços para reduzir a desidratação através da instalação de pontos de fonte de água e também banners informativos para lembrar as pessoas para beberem água e também para não evitar exposição ao sol usando os chapéus. E nós vemos aqui também que houve formação para mulheres grávidas e parturientes sobre os efeitos do calor em seus corpos e também em sua saúde mental, bem como o impacto no pós-parto, para perceberem o quanto o calor pode afetar um bebê ainda por nascer, bem como dicas para arrefecer. Nós preparamos uma pequena demonstração sobre as áreas em que trabalhamos. À esquerda, esta é a área anterior em que trabalhavam. Após as intervenções, transformou-se na fotografia à vossa direita. E nesta instalação há várias melhorias, tais como novos tetos, nova ventilação. E lá à esquerda é o hospital antes da intervenção e à direita é como o hospital ficou depois das intervenções. Nós garantimos a instalação de tetos mais frescos e também garantir que haja ventilação no interior das instalações para garantir que haja conforto necessário durante o trabalho. Empowering cycle of healthcare workers where we have identified that it is important to empoderar o ciclo das trabalhadoras de saúde. Reconhecemos que
Having recognized these risk, healthcare workers are therefore able to Reconhecemos os riscos de saúde impostos pelos químicos e não trouxemos as soluções, mas nós sensibilizamos sobre os efeitos do calor e nós também nós fortalecemos o sentido de pertença e de responsabilidade e temos a certeza de que estas intervenções vão continuar a sair-se bem mesmo após a saída do projeto. Próximo diapositivo. Esse ciclo de transformação que alcançamos como resultado destas intervenções ainda não foram bem identificadas. Antes das nossas operações nestas áreas, havia indicações de que estas áreas precisavam ser climatizadas, mas agora, porque já se sabe dos riscos existentes, nós podemos elaborar soluções locais aos problemas e também há apoio de pares em termos de liderança em questões de hidratação com outros parceiros. So this has resulted in the heat resilience pathway which you've noted, whereby after being capacitated, este trabalho resultou em resiliência ao calor, que após a formação nós percebemos que o conhecimento foi disseminado através de aprendizagem de pares e melhorou as condições de trabalho e também aumentou as estratégias de adaptação e prontidão e também a elaboração de estratégias inovadoras dentro do seu fluxo de trabalho, internalizar o fluxo de trabalho com base nos desafios que enfrentam ao elaborar o seu trabalho. Next slide, please. Próximo diapositivo, por favor. So, we discovered that nós descobrimos que há alguns papéis que cada um de nós deve desempenhar para podermos elaborar esses sistemas de resiliência. Por exemplo, a formação sobre a resiliência climática. Nós podemos identificar os riscos, mas também podemos elaborar práticas de adaptação. Para os pesquisadores, é importante gerar evidência e também escalar estes modelos para o nível político, para os fazedores das políticas, que são os que são responsáveis por criar os padrões e políticas em nossas comunidades. Próximo diapositivo, por favor. Next slide, please. A maior lição, a lição principal. Next slide. Próximo diapositivo, por favor. So the key takeaway messages, therefore, is that a mensagem, a lição principal, a mensagem principal. By climate change. A lição é que as mudanças climáticas são reais, os impactos das mudanças climáticas são reais e elas afetam os humanos e a sua capacidade, e é preciso que haja a resiliência, desenvolvimento de capacidades para a resiliência às ondas de calor nos centros de saúde. E para nós, enquanto pesquisadores, precisamos
our training, encorajar healthcare workers, or be it any level of education, so that sobre this is políticas, embedded and becomes incluir routine, também na educação, in our day-to-day lives. e para I que think esta this matéria se brings to the end torne my presentation. parte da I nossa would love matéria also diária. our Este é o fim da partners minha and apresentação. funders from the slides Eu that I sent, gostaria but I'm sure it's de not coming up there on the screen. Thank you so de much for this mostrar uma opportunity imagem given to me. para os colegas e financiadores, mas não está a aparecer, portanto, Thank muito you, obrigada. Brian. Thank you, and I'm sorry, I was disconnected in the middle of your presentation. I can share here Peço desculpas your porque partners and eu everybody. me Sorry. desconectei durante a So thank you so apresentação. much for this Muito amazing presentation. obrigado I think por esta I want to belíssima highlight 2 apresentação. points that Gostaria de was also enfatizar mentioned in 2 pontos Maria's que foram presentation. mencionados One na is the apresentação importance to da health Maria. professionals Qual é a importância? also self-protect themselves and be Qual é a able to importância da be in autoproteção a dos good profissionais de physical saúde and mental health to a nível assist and da to saúde care mental of their e patients. física And also ao cuidar dos seus you brought us a pacientes? very good experience on Também how trouxe uma boa we experiência need to build sobre como together with the nós community precisamos these estar juntos solutions that are com as comunidades, also podemos aligned encontrar with their soluções. realities, with São their soluções culture and with their aliadas, resources. So these alinhadas com a solutions being realidade. Portanto, successful and make sense to this as population. soluções devem I will fazer call sentido para our esta next speaker população. because I don't want Podemos to have a discussion at the chamar end. um Our next próximo orador, speaker, porque eu gostaria it de will ter be a little um bit debate no different, final. but I will give O you próximo a orador little bit será of ligeiramente diferente, context mas vou because vos dar when we um speak about contexto. Porque quando nós resilient health falamos system sobre and also o sustainable sistema de saúde health resiliente facilities, e também unidades we thinking sanitárias about a lot of sustentáveis, nós structural pensamos sobre changes and várias mudanças renovation estruturais, and renovações technologies and most of the e time some tecnologias, e a maioria facilities das receive vezes some as grants to unidades renew sanitárias and to recebem build this subvenções para resilience renovar to climate change, but the a most infraestrutura e difficult thing criar is to resiliência maintain a this as structure mudanças climáticas, mas because a parte mais difícil é people in manter that essas estruturas, place doesn't have the porque skills and as the capacity pessoas to na maintain unidade sanitária the não têm equipment. So I'm capacidades going para to manter call o our next equipamento. presenter, Agora who is vou going to convidar o talk nosso about próximo this, how it's orador, que vai important falar also sobre esta to questão. build the capacity Quão of importante é capacitar some workers to os maintain funcionários this resilient de health saúde para que facilities. possam So our manter next as speaker is unidades Britta sanitárias Johnston. She is a resilientes. medical engineer and A program próxima manager at the oradora Build é Health a senhorita International with Johnson, que extensive experience ela tem designing, installing, experiência and em maintaining medical data design system in low e resources manutenção healthcare de settings. She sistemas de leads saúde. technical and operational Ela training for lidera hospitals, engineers, formação health técnica e facilities, operacional para leadership, and médicos, ministries of em health, unidades and sanitárias, coordinates Ministério multi-stakeholder da Saúde infrastructure e projects também to deliver ela sustainable, locally coordena, driven health projetos de system infraestruturas solution. And com Britta parceiros holds de a construção bachelor civil. and a master A degree in Brita biomedical tem engineering uma from the licenciatura e também um mestrado em University engenharia with a focus on biomedical biomédica instrumentation com and medical foco device em design. Britta, instrumentação over to you. Thank you so médica. much. Thank you Rita, so much. passo a Let palavra a me share si. my Muito screen. obrigada. Vou compartilhar o Get meu started. ecrã. Great. Can you see my screen okay? Conseguem ver o meu ecrã? Great. Well, thank you everyone for being here. I am, Muito as you just obrigado heard, a por biomedical estarem engineer cá with Build todos. Health International, and I'll be presenting E on eu vou building agora biomedical fazer a engineering apresentação capacity in sobre healthcare construção da systems. capacidade So give a little bit more background on Build Health biomédica e International for ambiental. those of you who aren't familiar. Build Para Health International quem não is a sabe, nonprofit organization a and our goal is to organização improve access BHI to and é build uma capacity for organização que dignified, affordable, and melhora a high quality capacidade para healthcare poder infrastructure in resource-constrained settings prover around the world. serviços de And cuidar de capacity saúde. building has always been a central E part of the work that we do. From our first project, o que nós fazemos, construction project, alguns dos building a nossos hospital in projetos, Haiti, training and equipping workforces has been construção critical, we believe, to not just the de project success, but the infraestruturas no long-term Haiti. infrastructure success.
E também temos capacitação da força laboral, que são essenciais para o sucesso do projeto de infraestrutura a longo prazo. Temos exemplos de pessoas formadas como carpinteiros, canalizadores, eletricistas, revisores e gestão de instalações. O que atribui sucesso ao nosso projeto é a capacitação para poder manter a construção. E temos um programa de formação, temos um projeto de construção na Serra Leoa, no hospital onde estamos a trabalhar, e também temos formação com o pessoal biomédico e também engenheiros biomédicos. Em 2017, a organização healthcare technologies, and that these healthcare technologies are used and are critical to the delivery of em 2017, healthcare. So a OMS declarou que os engenheiros clínicos usam o seu conhecimento de engenharia na implementação de tecnologias de cuidado de saúde, estratégias hospitalares, instalações hospitalares. Nós consideramos o pessoal da saúde como o centro das atenções. Nós conduzimos muitas capacitações, incluindo programa de formação de oxigênio medicinal. Com a Covid-19, nós aprendemos duas coisas. Percebemos o quão importante é o oxigênio através da lacuna que existia no sistema de saúde. Nós focamos nossos recursos em formação, na implementação de manutenção, planos de manutenção preventiva, instalação de novos sistemas para poder prover oxigênio aos pacientes. Nós formamos mais de 2.000 técnicos e profissionais de saúde desde 2022 e eu participei em 12 formações. E foi em Kurdistão, Nepal, Uganda, Ruanda e na Serra Leoa. Portanto, nós conseguimos alcançar uma audiência grande. Os desafios que nós temos na capacitação. Os equipamentos médicos geralmente são testados em condições ambientais. Portanto, quando estão em condições ambientais extremas, esses equipamentos gastam-se e se estragam com mais rapidez. Por isso, são mais frequentes a desgaste e avarias. A equipa biomédica no local tem dificuldade em obter peças de substituição, receber apoio técnico para solucionar problemas nos equipamentos. Por exemplo, países quentes, há registro de desgaste e avarias frequentes. To prevent the breakdowns. On-site biomedical staff, we've seen also struggle with procuring parts. Nós temos preocupações em ter apoio técnico para poder solucionar as avarias. Is the supply chain that they face, supply chain issues. So, our kind of our rallying cry here is that to support rural and hard to get to facilities, o impacto climático é apoiar as unidades sanitárias com difícil acesso e é importante melhorar a autossuficiência à medida que ocorrem os eventos relacionados ao clima. Not just BHI team members, but also for manufacturers and suppliers who often will fly in internationally to conduct maintenance or repairs. So we believe that preparedness is key. Nós acreditamos que o preparo é chave e a capacitação do pessoal técnico é também importante. Vou agora falar sobre os módulos de formação. Das nossas formações
having oxygen plants operating sustainably, planos keeping a de sustainable supply of oxigênio oxygen to the patients. e So our manter hope is fornecimento that the contínuo de trainings that we oxigênio. A provide nossa today are expectativa é 5-day que trainings, nas along formações with que nós continued remote support for the damos trainees, results com in apoio remoto application of contínuo the knowledge that they resulta learn na over the course of aplicação the do training. conhecimento So this can que look like, aprende durante o curso. Portanto, routinely filling out preventative maintenance logs from the technical staff, poderão ser or capazes maybe de it's allocating fazer budget manutenções contínuas. year after year E aqui também to temos the alocação de maintenance of the PSA orçamento plant from the através administrative side. da And the result, we manutenção hope, is that the plants das break down instalações less because preventative maintenance is being done, or that when they do break down, the repairs happen Em caso de quickly avaria, because they have access to spare a parts that reparação have been é budgeted rápida for by porque tem administration, acesso and the às technical staff has the peças de training and the skills substituição to be e o able to pessoal conduct técnico those tem repairs quickly. tem as habilidades de fazer tal So reparação. we deliver a general Nós maintenance training. fazemos a capacitação em manutenção geral e cobre equipamento, temos a reparação de avarias e também temos formação mais avançada para engenheiros sêniores e também técnicos, e também temos reparação avançada de equipamento complexo e manutenção e reparações comuns. E também temos capacitação e gestão. Nós constatamos que gestão e administração na unidade sanitária é uma parte crítica para poder manter os equipamentos operacionais. Porque o pessoal técnico no terreno podem ter uma formação para fazer reparações, para registrar informação, mas não saber e até saber que peças devem ser substituídas, mas se não tivermos uma administração certa que atribua o orçamento e também tem informação sobre o procurement, nada vai acontecer. Portanto, temos também planificação em termos de recursos humanos e também orçamentação para custos operacionais. Existe muita preparação logística para as formações. Antes da formação, nós consideramos a experiência dos formandos e nós observamos os formandos que têm certas dificuldades ou certa experiência. Portanto, nós atribuímos o material de acordo com o seu nível. Nós também nos focamos sobre os hospitais, porque cada hospital tem um certo tipo de equipamento. Portanto, nós queremos tornar a nossa formação o mais eficaz possível. Temos atividades da formação que incluem sessões em sala de aula, são teóricas e sessões práticas, e também temos sessões de oficina. E o acompanhamento pós-treino é uma parte crítica da formação para garantir que tudo que foi aprendido na sala de aula seja aplicado à medida que os formandos retornam ao seu local de trabalho. Portanto, nós atribuímos kits de manutenção, manutenção inclui ferramentas que nós acreditamos serem chave para poder manter as instalações funcionais. Nós também temos um registro de manutenção e também temos um grupo de WhatsApp onde partilhamos experiências para que os formandos podem pedir mais apoio da equipa técnica na BHI e também compartilhar experiências com os seus colegas. Em relação aos recursos e oportunidades, recursos educacionais para o pessoal biomédico
Nós temos vídeos, a aprendizagem digital. Podem aceder ao website, podem ter acesso a diapositivos e também podem ver atividades que decorreram em workshop e podem ter acesso a vídeos sobre como fazer manutenção passo a passo. E garantimos que o material de formação não seja dependente das formações presenciais. Nós também temos apoio técnico. Temos um website de pedido de apoio técnico, por exemplo, se tiverem dificuldades com as vossas instalações de oxigênio, podem pedir formação, podem pedir um apoio de reparação. Nós adicionamos pessoas para a nossa comunidade de prática existente. Nós também temos seminários de formação e tivemos uma formação em Kigali, no Centro de Formação de Ruanda, onde temos formandos que fazem sessões práticas. Por vezes temos desafios mas a formação é útil e conseguimos demonstrar tarefas de manutenção mais complexas. E também temos formandos que viajam, por exemplo, para a Etiópia para poder receber mais formação técnica. Oportunidades futuras para a criação da capacidade biomédica. Nós gostaríamos de ver mais ações de apoio remoto. E, através, por exemplo, da comunidade de prática do WhatsApp, temos 2 exemplos que mostro aqui. Estes screenshots. Temos formandos, a equipa técnica, e onde uns apoiavam os outros a reparar equipamento sem uma intervenção presencial. Outras oportunidades para a capacitação é acesso aos manuais de equipamentos. Várias vezes os equipamentos são adquiridos ou doados, mas os manuais de instrução não estão lá. E é difícil, sem este material, fazer a manutenção e certificar que o equipamento esteja sempre em dia. É necessário garantir que esses manuais de instruções estejam disponíveis ou acompanhem o equipamento. And then lastly, touched on this when we were talking through the management training side of things. Em relação a sessões de formação de gestão, mas a priorização administrativa das necessidades do pessoal biomédico, certificar que tenham recursos necessários para fazer a manutenção de equipamentos e também para continuar a aprender mais e ter recursos técnicos para poder apoiar a sua capacidade. Muito obrigado a todos e estou aberto a perguntas. Thank you so much. Muito obrigada. Foi uma apresentação muito interessante e este é um tema muito importante quando nós consideramos sistemas de saúde sustentáveis para garantir que o pessoal da saúde tenha a capacidade de manter a estrutura que foi construída para que se torne mais sustentável. Agora gostaria de convidar os oradores para ligarem suas câmeras para termos um debate final a partir das perguntas que serão feitas pela audiência.
Dr. Maria, Ersin, are you there? Please turn on your cameras. And Brian. A oradora pede aos outros oradores que liguem as suas câmeras. Great, we are all here now. So thank you so much for this presentation. I think muito obrigada pelas apresentações. Temos uma visão geral sobre de vários níveis de capacitação, do nível de licenciatura para o mestrado ao doutoramento, educação profissional contínua, a comunidade e também capacitação dos técnicos. Portanto, foi uma visão geral fantástica de todo o trabalho que necessita ser feito para nesta abordagem do One Health. Eu tenho uma pergunta e vou começar pelo professor Mesh. Pode partilhar a sua experiência. As pessoas sempre pensam como é que se faz a planificação no One Health na integração do ensino médico. Acredito que o que se pretende saber é como decidir na criação de um novo curso, como decidir incluir mudanças climáticas num curso que já é existente, ou qual é a melhor forma. Você pode compartilhar a sua experiência, como é que tomou este tipo de decisões. Okay, thanks. So I think in many African countries now, eu acho que em muitos países africanos não é tão difícil incluir os temas de mudanças climáticas no currículo como um país como Malawi. Bom, na verdade, não precisaríamos de debater muito a fundo sobre a sua importância. A questão aqui de fundo pode ser como fazê-lo, porque os cursos já estão estabelecidos e são pesados. Eu acho que a ideia não é dizer precisamos de um novo curso, um novo módulo, como tal, sobre saúde planetária. Acredito que deve-se tentar ver como integrar o tema num currículo existente. Portanto, se existir uma oportunidade de ter um curso que já está bem desenhado, por exemplo, na Universidade de Stellenbosch, talvez pode ser mais fácil, mas, por outro lado, em outros currículos podem integrar de forma gradual. E também acho que o que pode ajudar é falar com o administrador ou o diretor do curso. Acredito que seria acredito que desta forma que eu apresentei seria uma forma, seria um caminho de fazer o trabalho, e acredito que o que devemos fazer é engajar outros departamentos do currículo para que estes departamentos do currículo incorporem estes temas nos seus módulos. Acho que a parte mais fácil é que nos primeiros anos, pelo menos na Universidade de Stellenbosch, não são disciplinas divididas, mas são temas. Estas são algumas ideias, não sei se os outros têm outras ideias. Sim, assim. Nós temos algumas vantagens em implementar estruturas que nos permitem integrar mudanças climáticas
no currículo. A universidade iniciou em 2015 com o mandato de integrar o One Health em todos os currículos. Portanto, do início da universidade, o mandato, houve uma equipa dedicada para One Health. Portanto, temos o Centro para One Health, uma saúde, onde se olha para todo o currículo. Temos mestrados em saúde global, em BBF, e também certificamos que a todos os módulos, o aspecto One Health, nós chamamos de One Health Tongue, é uma língua de saúde, não saúde planetária, onde contemplamos a saúde ambiental, humana e também animal. A nossa equipa no Centro One Health trabalha com equipas em outros departamentos, em escolas norte-americanas, em níveis de mestrado, para garantir que todos os módulos relevantes têm essa questão integrada. Significa que não existe cursos adicionais ou módulos para não congestionar um currículo já existente na Faculdade de Medicina. Por exemplo, se um estudante estiver a aprender sobre doenças cardiovasculares, tem a oportunidade igualmente de entender a parte ambiental e aprendem, por exemplo, sobre a evolução em Ruanda e outros países, a forma como está relacionada a condições cardiovasculares, aspectos comuns. E a equipa, bom, nós geralmente despendemos tempo a olhar para o currículo e definimos onde é que devemos incorporar essas questões adicionais que podem estar relacionadas ao clima ou a doenças zoonóticas. Nós incluímos em todo o currículo nos primeiros 2 anos da fase clínica e também em rotações clínicas, quando os estudantes começam com as rotações clínicas ou práticas clínicas, como eu mencionei na minha apresentação. Temos diretrizes do One Health, onde levam o historial One Health. And then, like that, our students are trained from the very first year of their medical training to think from that perspective, os estudantes, all pathologies they learn, all medical techniques. Os estudantes aprendem todas as técnicas para compreender o paciente e diagnosticá-lo e coletar informações. Vou parar por aqui. Alguma outra questão? Yeah, complementing this, I think this is very helpful because we have a lot of people here who want to start to Temos aqui vários participantes que gostariam de incluir o One Health ou saúde planetária ou Planetary Health na sua instituição. E gostaria de ouvir de vocês como é que se pode engajar as universidades, os professores para incluir esta disciplina, essas disciplinas nos seus cursos, para que talvez será que podem partilhar a sua experiência ou a vossa experiência? Podemos garantir que tenhamos um bom currículo que cobre os aspectos que podem ser cobertos. If I may, since, like I said, UGHE started Como eu disse, philosophy in the first place. Quando nós começamos com filosofia em primeiro lugar, o início da Faculdade de Medicina, que começou em 2019 e graduou, e a primeira graduação foi na semana passada. Nós temos sessões de trazer
estudantes de medicina geral. Parece que o orador ficou em comunicação interrompida. Yeah, I was saying, sorry. A comunicação estava interrompida. I was saying we've had sessions. Eu estava a dizer que tivemos sessões webinários com a universidade division to introduce them to One Health, para apresentar a One Health e mostrar como é que podem contribuir. Expert in One Health, and we always bring in visiting faculty when needed or relevant. Visitamos as faculdades sempre que necessário ou sempre que temos especialistas para visitar, mas sempre certificarmos de que as componentes que devem ser acrescidas estão lá incluídos nos módulos. I was just going to say, I think another strategy that we had is Acho que a outra estratégia que nós tivemos, nós temos comitê consultivo e identificamos departamento que estivesse interessado no tema, no tópico. Identificamos pessoas que estavam interessadas no tópico sobre a saúde planetária para trazer as questões para incorporar no currículo. Outro método que nós tentamos foi criar materiais que pudessem ser facilmente incorporados no currículo e que tivessem, falamos de impactos específicos de uma doença específica que poderia ter algum impacto significativo no processo de aprendizagem. São boas dicas só para os que estão a começar. Temos uma pergunta relacionada a isto, sobre como que nós integramos a engenharia biomédica nos centros técnicos de formação e nos institutos também para os trabalhadores da saúde. É uma boa pergunta. Acho que é bastante importante incluir a neurobiologia no currículo, uma vez que vai fazer parte do trabalho que irão desenvolver após a graduação. A ideia de ter currículo específico que esteja dedicado a este tema é muito importante, que esteja incluído no currículo. Este seria um grande ganho, seja para a engenharia ou para o pessoal local. Acho que esta estratégia seria aplicável porque ela vai fazer parte de todo o trabalho que será feito. As pessoas estão a perguntar se os materiais que estão a ser fornecidos estão também traduzidos e disponíveis em outras línguas. Nós fizemos uma formação em francês, russo, português e acredito que também temos este material disponível em espanhol. Acho que os nossos recursos online os vídeos estão disponíveis apenas em inglês, mas podem ser traduzidos para algumas destas línguas. Os nossos documentos, os nossos recursos, as amostras, os modelos estão traduzidos nestas 4 línguas que eu mencionei. No nosso sítio web, o BHI, há uma apresentação também lá. Okay, talvez possamos escrever o website também aqui no chat para que possam ver, para verem o website do BHI, porque estão a fazer um trabalho excelente. Voltando ao ponto anterior, também temos o que nós chamamos de cartão de relatório de saúde planetária.
tanto na enfermaria ou em outros cursos, incluímos este cartão e talvez também esteja lá no sítio web que foi indicado. E pode motivar a fazer alguma coisa sobre o currículo. É uma estratégia muito boa para a saúde, para usar este cartão de saúde planetária. Ou seja, as pessoas também podem fazer rastreio do cartão de saúde para obter essas informações. Muito obrigada por este tempo que estivemos aqui juntos. Agradeço pelo debate que tivemos, que acho que foi bastante útil. Tivemos informações a respeito do trabalho que estão a desenvolver. Parte deste desenvolvimento de capacidade é também fornecer educação ao setor, aos funcionários de saúde e também curso online para a África relacionado à resiliência climática e nós gostaríamos de convidar os presentes para também fazer este curso. Muito obrigada e tenham um bom dia. Adeus. Thank you all. Thank you for the fruitful presentation. Thank you so much all. Thank you. Bye-bye.